Obrigado, irmão. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia. Bom dia. Um prazer enorme estar com tanta gente legal, tanta gente boa aqui discutindo um pouco sobre a realidade das favelas durante a pandemia. Vamos entender rapidamente o retrato desse país chamado favela e os anticorpos sociais que apareceram nas favelas através da pandemia. Em primeiro lugar, eu queria começar desfazendo o primeiro fake news do processo de pandemia, de que esse vírus é um vírus democrático. O vírus pode até atingir ricos e pobres, brancos e negros, moradores da favela ou moradores do asfalto. Mas o fato é que num país com a desigualdade como a nossa, os anticorpos que os moradores da favela têm versus os moradores do asfalto para combaterem a pandemia são anticorpos bastante diferentes. A realidade de famílias ampliadas e de coabitação familiar são um desafio para lidar com a Covid-19 em um país como o Brasil. Metade declara viver com alguém de grupo de risco. Esse número da favela sobe para mais de 60%. 50% dos brasileiros têm 4 ou mais pessoas na casa. Entre os mais pobres, esse percentual chega a 60%. 48% mora com alguma pessoa de um grupo de risco e 32% moram com pessoas que têm 60 anos ou mais. A realidade das favelas é uma realidade mais grave. Primeiro, para não pensar que nós estamos falando de pouca gente, nós temos aí quase 14 milhões de pessoas morando em favelas, 3,6 milhões de moradores de favela. Quando nós olhamos os domicílios das favelas, metade dos domicílios em favelas tem 4 ou mais pessoas, e 60% tem no máximo 2 quartos. Nós estamos falando, na prática, que 2,6 é a média de pessoas por dormitório nas favelas. 76% dos brasileiros, no geral, não tem plano de saúde. Entre os moradores de favela, 96% não tem plano de saúde. Mas, Renato, por que você está falando sobre plano de saúde numa pesquisa sobre as favelas brasileiras? Por uma razão muito simples. Quando nós vamos olhar os maiores índices de superlotação dos hospitais, das enfermarias e das UTIs, essa superlotação está nos hospitais públicos ou que atendem ao SUS, não está nos hospitais privados. Portanto, é muito claro que se alguém vai morrer por não ter leito de UTI no Brasil, são os moradores da favela e não os moradores do asfalto. Por fim, é preciso lembrar que a maioria da população tem baixa escolaridade e muitas vezes o uso de termos complexos no contexto da pandemia são uma grande barreira para o engajamento e para a sensibilização dos moradores de favela. Por isso é tão importante as ações didáticas lideradas pela CUFA e que contou com tanto apoio de artistas e personalidades, tanto de dentro quanto de fora da favela, para conseguir transmitir as mensagens necessárias ao combate à pandemia. Né? Enquanto você tem aí entre os brasileiros com superior completo, pós-graduação ou mestrado acima de 25 anos, são 19% entre os brasileiros de regiões metropolitanas, esse número nas favelas não chega a 2%. No entanto, o número de pessoas com fundamental incompleto no Brasil, que é de apenas 3%, nas favelas chega a 26%. Em resumo, antes da gente chegar sobre o entendimento que a favela está tendo no Covid, é preciso lembrar que é fundamental considerar as especificidades do enfrentamento ao Covid-19 num país desigual como é o Brasil. Nas favelas, nós temos famílias mais extensas e um processo grande de coabitação familiar. O que nós vimos na pesquisa anterior do Datafavela, inclusive, e reforçado nessa, contribui para a dificuldade de obter o auxílio emergencial dentro das favelas. Nós temos uma escolaridade muito mais baixa, pouca poupança disponível e uma grande parte da população das favelas, quase a totalidade
da população das favelas que depende exclusivamente do sistema público de saúde. Percepções sobre as favelas e o novo coronavírus. Nós procuramos entender, nessa nossa última edição da pesquisa, como é que está a saúde de parentes mais velhos, a saúde dos parentes, a preocupação com a saúde dos parentes dentro das favelas. 89% das pessoas se preocupam com a saúde dos parentes mais velhos. 88% estão com medo de perder seu emprego ou sua renda. 7 de cada 10 moradores da favela estão preocupados com a situação de parentes mais jovens, o que é o mesmo número das pessoas que estão preocupadas com a própria saúde. O detalhe aí é que nós temos, em geral, 1/4 das pessoas que não estão muito preocupadas com a saúde, com a sua própria saúde ainda dentro das favelas, por mais grave que seja o processo de pandemia. Nesse sentido, 41% dos moradores de favela apenas afirmam estar procurando seguir as medidas de prevenção. Renato, por que só 41% estão tentando seguir as medidas de prevenção? Calma, 39% estão procurando seguir, mas nem sempre conseguem. E quais são os motivos pelo qual não está seguindo as medidas de prevenção contra o coronavírus? A necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro é a razão apontada. Essa é uma resposta múltipla, as pessoas podem responder mais do que uma razão, mas 3/4 dos moradores da favela afirmam que não estão, das pessoas que não estão conseguindo seguir, porque tem uma necessidade objetiva de trabalhar, de correr atrás do seu ganha-pão, de colocar sustento na sua família. Agora, os 2 itens de baixo também acendem um sinal de alerta. 45% acreditam que não precisam seguir todas as medidas, ou por não fazer parte do grupo de risco, isso ficava muito claro na Quali, e 39% acreditam que a doença não é assim tão grave para isso. A boa notícia é que a maioria das pessoas das favelas afirmam que estão saindo de máscara, mas quando a gente vai entender a forma em que as máscaras estão usadas, os resultados são surpreendentes. Troca a cada 2 horas, sempre que está úmida, só 1/3 afirmam que sim. Agora, olha que detalhe interessante. Retira a máscara para conversar com outras pessoas. Nós temos 1/3 de pessoas que falam que, pelo menos às vezes, tiram a máscara para conversar com outras pessoas, porque falam que o entendimento não é um entendimento tão claro, então ainda temos muito a avançar na utilização correta do uso de máscara dentro das favelas brasileiras. Vamos entender qual é o impacto do fechamento das escolas aí. 53% dos moradores das favelas brasileiras têm filhos, né? Nós estamos considerando aí moradores com 14 anos ou mais, né? Que são que têm filhos. Aí, em média, 2,7 filhos. Para 87% das famílias cujos filhos deixaram de ir para a escola pelo coronavírus, os gastos das famílias aumentaram. Ou seja, ter filho em casa significa que tem mais boca comendo. Mesmo com várias redes públicas transformando o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro equivalente à merenda escolar para essas mães, isso não está sendo suficiente, porque os gastos efetivamente aumentaram. Filhos em casa prejudicam a obtenção de renda na família, na medida em que mesmo os trabalhos que não permitem que se saia de casa são dificultados. A percepção geral entre as mães e pais da favela é que as crianças não estão conseguindo estudar adequadamente dentro de casa. Né? Você acredita que o seu filho ou sua filha está estudando em casa como deveria? 84% afirmam que não. E aí, quando nas pesquisas qualitativas, isso começa, e nós vamos mais a fundo isso no nosso próximo estudo do Data Favela, mas a maioria das pessoas afirmam, olha, como é que você vai entender a lição se o único device de acesso, né, ou seja, a única forma que eles acessam é o celular?
Imagina você conseguir enxergar a fórmula matemática olhando apenas para o celular. Imagina você ter que escrever uma redação só teclando com o dedão no celular. Não estou nem dizendo para vocês sobre a qualidade das aulas que são dadas quando são comparadas do ensino público com as aulas do ensino privado, as aulas online, os recursos tecnológicos que as escolas estão colocando à disposição dos alunos. Eu estou falando do device mesmo, do tamanho da tela que cada um consegue olhar. Quando você compara um estudante do asfalto versus um estudante de dentro da favela. Se você soma isso, a qualidade da tecnologia utilizada para isso, para as aulas que são ministradas, se você soma isso a capacidade de conexão de internet, seja de ter uma conexão sem que acabe a banda, seja na velocidade dessa internet, fica claro, fica muito claro que existe uma dificuldade ainda muito grande para essas crianças que não estão estudando conseguirem aprender adequadamente a matéria. Por fim, vamos entender as dificuldades que o isolamento social tem na favela. E olha, quem está dizendo isso daqui é um dos maiores defensores do isolamento social. Entender as dificuldades do isolamento social nas favelas nos acende em alerta sobre, por exemplo, a importância de ter testagem em massa dentro das favelas, a importância de ter hospitais de campanha ou hospedagens perto das favelas para que as pessoas que forem detectadas rapidamente consigam ser isoladas e que não aumente a proliferação do vírus dentro das comunidades brasileiras. 89% dos moradores de favela saíram de casa na última semana. Supermercado, o entorno da casa e farmácia foram os principais destinos dos moradores da favela na última semana. Mas tem 48% que saiu para trabalhar e obter renda dentro da favela. Mas se vocês lembrarem dos primeiros dados da apresentação, nós objetivamente temos pessoas morando com outras pessoas com zona de risco. Pessoas que fazem parte do grupo de risco não conseguem se isolar dentro da própria casa. Isso aumenta a necessidade de fornecimento e do uso correto dos equipamentos, dos EPIs, para os moradores de favela. Na medida em que, objetivamente, concretamente, é muito difícil os moradores de favela conseguirem estar completamente isolados. Hoje, o emprego formal entre os moradores economicamente ativos de dentro da favela é metade do que no asfalto. O desemprego entre os moradores de favela é o dobro dos moradores do asfalto. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque uma coisa é fazer isolamento social numa casa com água encanada. 46% dos lares das favelas não tem água encanada. 46%. Nós estamos discutindo, não é falta de álcool em gel, é falta de água encanada. Em 46% dos lares das favelas. Você trabalhar em profissões que permitem o home office, estar com a geladeira cheia e com uma poupança. Esses anticorpos sociais e econômicos garantem que o asfalto tem uma resistência ao vírus muito maior do que a favela consegue ter uma resistência. E o dado que, para mim, é o dado mais estarrecedor dessa pesquisa. 80% das famílias estão sobrevivendo com menos da metade da sua renda de antes da pandemia. Eu queria convidar todos que estão nos assistindo que não morem na favela para se perguntarem, todos nós tivemos quedas de renda, mas nas favelas 80% estão recebendo menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Hoje, 2/3 dos moradores de favela afirmam que só tem reserva financeira para aguentar uma semana em casa sem trabalhar. Esse número era de 56% em abril. Hoje é de 2/3, de 66%. 29% dizem que não conseguiram passar nenhum dia
se não saíssem para trabalhar, a não ser que recebessem uma doação ou uma presença maior do auxílio emergencial. Para a gente concluir, vamos dar um zoom aí no auxílio emergencial e nas doações. 9 em cada 10 brasileiros receberam alguma doação pública ou privada durante a pandemia. Lideraram só alimentos, depois cestas básicas, depois produtos de higiene, produtos de limpeza, e dinheiro apareceu com 38%. Mas 89% recebeu algum tipo de doação. As ONGs e os amigos ou parentes são os principais provedores de doações nas favelas. Renato, eu não estou entendendo esse número. O que você está querendo dizer com isso? Que as ONGs e as empresas doaram mais do que os governos. É isso que eu estou dizendo. Quase 7 em cada 10 famílias pediram auxílio emergencial. Esse número cresceu 5 pontos percentuais no nosso último estudo. 41% não conseguiram receber o auxílio emergencial. Ainda. Quem conseguiu dá aqueles 35% lá. Eu mostrei anteriormente. Quando a gente vai entender o porquê que não conseguiram, tem a ver com uma dificuldade de preenchimento da digitalização. E tem a ver com muitas pessoas da favela compartilharem o mesmo endereço. Então, alguém que coloca o mesmo endereço, quando uma outra pessoa coloca o endereço, mesmo sendo de famílias diferentes, aparece como 2 pessoas do mesmo domicílio recebendo auxílio, aparece como fraude. Quando você tem o principal modelo de recrutamento para o auxílio emergencial sendo fornecido apenas por meios digitais, quem é prejudicado com isso? Exatamente as pessoas que mais precisam, que têm uma escolaridade mais baixa, que têm menos acesso à internet do que o restante da população brasileira, uma qualidade de banda maior e tem uma dificuldade maior de comprovar o seu endereço. Como foi gasto o dinheiro do auxílio emergencial? Compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza lideram o destino do auxílio emergencial entre aquelas pessoas que receberam. E aí nós temos um detalhe interessante de que entre as pessoas que receberam auxílio emergencial na favela, 62% usou parte dos recursos para ajuda de familiares ou parentes e amigos. Ou seja, a favela, que é quem menos tem, quem recebe, doa. Meu irmão Celso Ataíde tem uma frase ótima: na favela, se o seu vizinho tem comida, você não passa fome. E é isso que a gente tem visto na solidariedade das favelas. Para concluir, eu fiz um breve slide, 2, 3 slides, sobre o impacto que um projeto como Mães da Favela tem entre as mais vulneráveis, entre os mais vulneráveis, que são as mulheres chefes de família, que são as mães das favelas brasileiras. Nas mãos dessas mulheres, a maioria das doações se transformou em alimentos, em produtos de higiene e limpeza, que são fundamentais para suas famílias no enfrentamento da pandemia. Tipo de doação recebida nos Mães da Favela. Dinheiro ticket 91%, aí elas fazendo as associações com as outras ações da CUFA, você teve alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza. A compra de alimentos liderou o uso dos R$120 que as 40 mil mães de favelas estão recebendo. Depois, o uso de produtos de higiene e limpeza, compra de produtos de limpeza, ajuda de familiares ou amigos para 39%. Para quase a totalidade das famílias, o projeto foi importante para garantir alimentação, produtos de higiene e beleza e, consequentemente, ter alguma tranquilidade para enfrentar o processo de pandemia. 94% afirmam que o Mães da Favela foi importante para garantir a alimentação da família, 82% para trazer tranquilidade para a família e 8 de cada 10 mães para ter em casa produtos de higiene e beleza. Enquanto que no asfalto, 49% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação durante a pandemia, a favela foi mais solidária do que o restante do Brasil. 63% dos favelados fizeram algum tipo de doação. Não é a favela que tem que aprender com o asfalto.
é o asfalto e tem muito a aprender com os 14 milhões de favelados do Brasil. Celso, super obrigado pela oportunidade de mais uma vez dividir os dados do Data Favela para toda a sua rede.